Alô você, meu aluno, tudo bom? Olha só, você que está estudando, vamos agora fazer a resolução de exercícios. Bem, resolução de exercícios, na minha opinião, na sua opinião e na opinião de todos os concursandos e concurseiros do Brasil, é a saída para os nossos problemas. A gente estuda todo o conteúdo programático, a gente estuda em turmas regulares, que é o que você está fazendo aqui, e a gente tem também, que é a ponta, que é a resolução de exercícios, junto com a resolução de simulados. Mas hoje vamos pegar alguns exercícios da banca CESP-UNB e vamos transformar tudo que a gente aprendeu em realidade. Acompanha comigo aí na tela, primeiro exercício, CESP-UNB 2010, ANEEL. No que se refere aos poderes administrativos e aos princípios que regem a administração pública, julgue os itens subsequentes. O princípio da moralidade administrativa tem existência autônoma no ordenamento jurídico nacional e deve ser observado não somente pelo administrador público, como também pelo particular que se relaciona com a administração pública. Pois bem, acompanha comigo essa questão. O que ela diz? Ela trata do princípio da moralidade pública. Olha, por experiência própria e trabalhando já há algum tempo com essas bancas CESP-UNB, ZAF, FCC, enfim, as bancas que tratam de concurso público, o princípio da moralidade costuma ser coqueluche nessas bancas. Por quê? Porque é o princípio que dá muita amplitude. Junto com o princípio da legalidade e o da publicidade também, ele está previsto tanto no artigo 37, por exemplo, o da moralidade, como ele está previsto de forma autônoma na Lei 8.666 de 93, de licitação. Se você for dentro da Lei 8.429 de 92, que trata dos atos de improbidade administrativa, você vai ver que lá também está inserido o princípio da moralidade. Então, olha, o princípio da moralidade está como princípio basilar, um dos princípios constitucionais expressos no 37. Ele também é expresso na 8.666 e ele é o princípio basilar da 8.429 de 92. Para tanto, você sabe que o princípio da moralidade do artigo 37 está intimamente ligado com o dever de probidade. E o dever de probidade leva diretamente para onde, se houver a quebra? Para a lei de improbidade administrativa, ou seja, os atos de improbidade administrativa. Então está correta a questão, muito boa a questão, correta, porque o princípio da moralidade realmente está sendo trabalhado de forma autônoma para toda a administração pública e também particulares que se relacionam com a administração. Aí você chega para mim e pergunta assim, Wanda, eu não entendi bem na parte da questão, porque olha só, eu estudei, inclusive com você, que o particular, em regra, não precisa respeitar a moralidade, lógico. Isso, se você estiver lá no artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais. Lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você só tem que obedecer o princípio da legalidade. Agora, a moralidade não acompanha o particular. Só que aqui, preste atenção, meu povo. Particulares que se relacionam com a administração pública. Um bom exemplo disso, por exemplo, é se você é um particular e está querendo vender para a administração. Houve o prazo de licitação, abriu o edital ou carta convite. A administração chamou você, você entrou e assinou um contrato administrativo. Você é um particular que se relaciona com a administração. Nessa situação, obrigatoriamente, você tem que respeitar o princípio da moralidade. Boa questão, certinha questão, sem muita dificuldade, correto? Vamos lá, só concatenar as ideias que o princípio da moralidade está tanto na Constituição quanto em outros institutos. Vamos partir aí para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. Com fundamento no poder disciplinar, a administração pública, ao ter conhecimento da prática de falta pelo servidor público, pode escolher entre a instauração ou não de procedimento destinado a promover a correspondente apuração da infração. Questão errada. Por que essa questão está errada? A administração pública ela tem o poder e dever de agir. Se ela tem possibilidade, tem um dever imposto por lei, obrigatoriamente o administrador público tem que agir. No caso dessa questão, está dizendo o seguinte, se a administração toma conhecimento, por exemplo, de uma falta do administrado, e ela, ou da falta interna mesmo, na faculdade do poder de polícia, que ela é obrigado a punir internamente seus agentes, se ela não age, ela vai estar no abuso. O agente responsável pela omissão, nesse caso concreto, estará responsável pelo abuso. Então a questão está errada. Se a administração pública tomar conhecimento do fato, obrigatoriamente deve haver a instauração do processo. Muito boa questão também, fácil resolução. Na segunda questão em diante, a gente já começa a ver mais ou menos que a CESP-UNB não machuca muito no direito administrativo, correto? Então vamos aí. Próxima questão, acompanha comigo na tela. A respeito dos princípios constitucionais,
aplicados ao direito administrativo, julgue o item que se segue. Nas situações em que for empregada, considere que a sigla CF se refere à Constituição Federal de 88. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão expressos no texto constitucional. Pois bem, meu aluno, está errada essa questão. Questão boa, questão que você não teria problema nenhum em responder se tivesse assistindo a minha aula e também a aula do professor Daniel Sena, que é de Direito Constitucional. Por quê? Porque você vai ver que o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP, são os 5 princípios que estão expressos no bojo do artigo 37 da Constituição. Agora, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, ampla defesa, supremacia do interesse público sobre o privado, continuidade do serviço público, todos esses princípios são princípios constitucionais implícitos. Então, a razoabilidade e proporcionalidade está sim prevista dentro da Constituição Federal, mais precisamente prevista no artigo 37, mas não de forma expressa, ela não está escrita, ela é considerada um princípio constitucional implícito. Muito boa questão de grau fácil também de resolução. Vamos passar para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. A Constituição Federal confere aos particulares o poder de exigir, por meio de ação popular, que a administração pública respeite o princípio da moralidade. Boa questão também. Essa questão, na verdade, ela está tratando de texto de lei, texto do artigo 5º da Constituição Federal. Está tratando do artigo 5º da Constituição, inciso 73. Acompanhe comigo aí na tela, vamos fazer uma leitura rápida e dentro da leitura eu já explico para você aonde está a assertativa da questão. Acompanha comigo aí na tela. Diz o seguinte, o texto da Constituição: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa. Está aí a questão. É aí que está a questão. Ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Na verdade, o que a questão cobrou de você? Ela cobrou que ela queria o remédio constitucional, que na verdade é chamado controle constitucional, ou controle da administração, ou mesmo controle popular. Ela queria saber se você tinha real noção do texto da ação popular, que a ação popular é o remédio constitucional eficiente para pegar quando você fere o princípio da moralidade. Muito boa questão, vamos observar ela sobremaneira. Acompanha comigo aí na tela a próxima questão, a questão 5. O princípio da autotutela possibilita a administração pública anular os próprios atos quando possuírem vício que os tornem ilegais, ou revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantido a apreciação judicial. Meu povo, nada mais ele colocou ali do que uma variante ou até mesmo o texto de lei da súmula 473 do STF, que trata sobre o princípio da autotutela. Aí você vai perguntar assim, poxa, Evandro, autotutela eu vi também dentro do artigo 37 da Constituição Federal, que eu vou tratar como sendo caput, lá nos princípios constitucionais implícitos e fundamentais. Aquele princípio que não está escrito no bojo do texto da Constituição Federal, mas é de observância obrigatória para toda a administração pública. Então quer dizer que é isso? A única coisa que ele falou é o texto da súmula, só que gravar o texto da súmula é muito ruim. Então vamos tentar trabalhar aqui no quadro o texto da súmula em esquemas, que é o que eu faço com você e eu faço em aula regularmente. Olha só. Ele trabalha a figura da anulação e a figura da revogação. Na verdade, esse tema aqui, olha que legal como é que uma coisa vai ligando a outra. Esse tema aqui também está dentro no final do tópico ato administrativo. É chamado desfazimento do ato administrativo. Desfazimento do ato administrativo. Então, a gente está trabalhando a situação de anulação e revogação. Você já sabe que anulação é de ato ilegal e revogação é de ato legal. Não existe você revogar um ato ilegal e também anular um ato legal. Cada mecanismo de ida tem um mecanismo de volta. Você já sabe que a anulação pode se dar tanto pelo Poder Judiciário quanto pela administração pública, porque o que eu trato aqui são critérios de legalidade.
Evandro, dá um exemplo. Imagine que você está respondendo um PAD, processo administrativo disciplinar, e que a sua penalidade prevista lá no artigo 116, que é a quebra dos seus deveres, é advertência. Imagine que você cometa uma falta administrativa passiva de advertência e que do PAD saia a sua demissão. Olha que absurdo. A própria lei prevê que você tem que ser advertido e a administração demite você. O ato foi ilegal, porque foi contrário à lei, contrário às provas nos autos. O que acontece? Você pode pedir tanto à própria administração que reveja o ato dela e torne o ato dela ilegal, como se ela não fizer nada, você vai direto para quem? Para o Poder Judiciário. Isso é critério de legalidade. Lembrando que o Poder Judiciário só trata de critério de legalidade. Revogação. Somente a administração pública pode revogar o ato, porque isso é critério de mérito. É critério de conveniência e critério de oportunidade. Recebi e-mail de aluno reclamando. Evandro, quando você escreve conveniência, oportunidade, eu não consigo encontrar, não consigo prestar atenção na sua letra, não consigo ler a tua letra. Larga para de ser sem vergonha, você que está em casa. Porque a palavra é essa mesmo, você está sendo sem vergonha, presta atenção. Se eu falo em mérito, amigo, de cara eu não preciso nem colocar isso aqui, eu vou até apagar. Eu vou ter respeito com você que está em casa, que é meu amigo, que é meu aluno, e vou apagar. Presta atenção, eu falei em mérito administrativo, automaticamente eu encaixo conveniência e oportunidade. Porque coisa que não presta, você grava. Se eu falar assim, Chitãozinho, até o câmera já gritou lá, chororó, é que não dá para você ouvir. Então, toda vez que eu falo mérito, automaticamente você tem que falar conveniência e oportunidade. Então, tranquilo. Mérito é conveniência e oportunidade, somente a administração pública trabalha a critério de mérito. Poder Judiciário não trabalha a critério de mérito. Tranquilo? Beleza. Efeitos da anulação. Ex tunc. Evandro, o que é ex tunc? Ex tunc é efeitos retroativos. Efeitos ex nunc são chamados efeitos prospectivos. Evandro, por que os efeitos da anulação são ex nunc, são retroativos, retroagem à origem? Porque aqui eu trabalho o ato nulo. Ato nulo nunca existiu. Ato nulo tem que ser quebrado na origem. E ex nunc, prospectivos, aqui não, porque o ato é legal. Então, a partir do momento da revogação para frente, é que o ato perde a eficácia. Para trás, tudo que for feito do ato é considerado o quê? Válido. Tranquilo? Isso está nas minhas aulas, tá, meu povo? Resolução de questão é mais rápido mesmo. Tá certinho, questão muito boa, questão fácil de você acertar. Tanto pode vir mole do jeito que veio aí, texto de lei, como pode vir variante, tá? Dando exemplos em caso concreto. Acompanhem comigo aí a próxima questão aí. Quanto aos princípios e normas da administração pública, julgue os itens abaixo. A proibição incerta na Constituição de acumular cargos públicos remunerados não abrange as funções ou cargos das empresas públicas ou sociedades de economia mista. Boa questão. Errada, tá? Olha aqui. Errada a questão. Porque está dizendo que a acumulação não alcança as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Preste atenção. Lá no artigo 37 da Constituição, nós temos a formatação 1, 2 e 3 de acumulação legal de cargo público. Quando que você pode acumular cargo público? Você pode acumular 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico e 2 de profissionais da área de saúde regulamentado por lei. Essa daí é a previsão expressa do artigo 37 da Constituição, as 3 formas. Nós temos também a acumulação do artigo 38, que você pode acumular um cargo, emprego ou função com outro de vereador, sempre que houver compatibilidade de horários. Lembrando também que essa acumulação você se faz na inatividade, ou seja, na aposentadoria, das mesmas formas que funcionaria na atividade. Então, se você for ver aqui, essa acumulação ela é prevista em toda a administração direta, União, Estado, DF, município, como também na administração pública indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, por força expressa do inciso da Constituição. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada aí na tela e acompanha comigo o inciso da Constituição. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, olha aí meu povo, empresa pública e sociedade de economia mista, suas subsidiárias, as sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Esse grifado que você viu aí é exatamente o que está na questão. A questão dizia que a sociedade de economia mista e empresa pública não se estenderia a obrigatoriedade de não acumulação de cargo. Então está errado a questão, porque se estende-se, por exemplo, se você trabalhar no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ou você trabalhar numa empresa, na Caixa Econômica Federal, numa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que são empresas públicas, você não pode acumular com outro cargo, emprego ou função.
Você não pode, por exemplo, trabalhar no município, na Secretaria de Obras e trabalhar no Banco do Brasil, mesmo que houver compatibilidade de horário, por força expressa dos artigos da Constituição que a gente acabou de ver. Então, boa questão. Repetindo para você, questão errada, porque a questão dizia que você não se empregaria em sociedade de economia mista, empresa pública, a proibição de acumulação de cargo, quando, na verdade, se estende por força expressa do artigo da Constituição Federal, que aqui está e a gente leu. Beleza? Vamos aí acompanhar a questão número 7. Olha aí na tela comigo. Considere a seguinte situação hipotética. João é servidor público responsável por gerenciar obras públicas levadas a efeito pela entidade em que exerce suas funções. Ocorre que João, nos limites de sua competência administrativa, determinou a pavimentação de uma rua sem que houvesse previsão no contrato administrativo, em local que beneficiaria um imóvel de propriedade de sua mãe. Nessa situação, João praticou conduta abusiva com desvio de finalidade correta. Eu coloquei aqui no quadro para você o tópico que você tem que saber para acertar essa questão. Por que essa questão estava correta? Ela estava fácil. Eu costumo dizer para você que fazer questão da SESP-UNB é interpretar e saber até onde ela quer ir com você. E achar o erro da questão. Nessa daí você nem acha o erro, pelo contrário, você acha o tópico que está certinho. Diz o seguinte, que dentro do questão. Qual o tópico que é? O tópico dessa questão aqui trata do abuso de poder. O abuso do poder ele pode se dar de duas formas. Ele pode se dar, acompanha aqui comigo, meu povo, ó. Ele pode se dar por desvio e por excesso. Tanto desvio quanto excesso são modalidades de abuso de poder. Tanto um quanto o outro, você vai estar cometendo uma arbitrariedade. Bem, para você que não tem cunho do direito e às vezes não está acostumado com essa nomenclatura, cuidado para não confundir arbitrariedade com, olha a palavra, discricionariedade. Discricionariedade é aquela que você trabalha com conveniência e oportunidade. É o mérito administrativo. Dentro das situações previstas em lei, o administrador pode escolher a que é melhor no caso concreto. A lei faculta ele. A arbitrariedade é sempre abuso de poder e é ato sempre nulo. Acabou. A arbitrariedade não existe. Se você for arbitrário, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no abuso de poder, mas no abuso de poder você pode entrar nas duas modalidades, desvio e excesso. Antes de explicar o desvio e excesso, você tem que tomar cuidado, porque existe o abuso de poder e existe o abuso de autoridade. Meu povo, abuso de poder está previsto em normas administrativas, normas gerais do direito administrativo. É de cunho administrativo. Da demissão, por exemplo. Abuso de autoridade está na Lei 4898/65. Essa daqui trata da esfera criminal. Não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando aqui de abuso de poder. Abuso de poder pode se constituir no mesmo ato como crime também. Aí o cara comete abuso de poder, abuso de autoridade. Mas o que eu estou dizendo aqui é abuso de poder, esfera administrativa. Dentro da esfera administrativa, os doutrinadores eles costumam classificar o abuso de poder sobre duas perspectivas. Sobre desvio e sobre excesso. Bem, é fácil matar o desvio. Olha aqui, desvio sempre quando ele estiver nos limites da competência dele. Ou seja, o vício de desvio, ele se dá dentro do elemento finalidade. Você sabe que para o ato administrativo estar completo, você tem que pegar os elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o famoso COFIFOMOB. O abuso de poder na modalidade de desvio, ele sempre pega o elemento finalidade. Ou seja, o cara está na competência dele e ele desvia a finalidade. Secretário de obras, não é ele o responsável por dar finalidade às máquinas agrícolas lá, ou aquelas máquinas, aquelas retroescavadeiras que arrumam aquelas ruas lá que não estão pavimentadas? Então, imagine que o secretário de obra pega aquela máquina e vai consertar uma rua aqui, um caminho rural aqui de Cascavel, que nós estamos na cidade de Cascavel. O estúdio está na cidade de Cascavel. Minha cidade linda de Cascavel, que eu adoro Cascavel. Imagine o secretário de obras, e o secretário de obras daqui não faz isso, tá? Aqui é muito honesto. Mas imagine que o secretário de obras, ele pegue e ele arrume a rua.
E não só a rua, ele jogue ali a máquina dele para dentro da fazenda de um amigo dele para fazer uma média com um amigo dele e arrume a estrada do amigo dele. Pensa comigo, a competência era dele para deixar a máquina lá? Era. A competência é dada por lei, ele que tem que manipular aqueles equipamentos. Quando ele pega e joga lá dentro, ele foge à finalidade, porque você sabe que a finalidade é sempre com fins públicos. Se ele usou para fins privados, fugiu à finalidade. Se fugiu à finalidade, ele está dentro da competência dele, opa, abuso de poder na modalidade desvio. E a questão estava dizendo isso. A questão estava dizendo que o cara privilegiou a mãe dele. Pô, desvio de finalidade, mesmo estando dentro da competência. Agora, pode haver na questão outro tipo. Pode ter o excesso. Toda vez que tiver o excesso, olha ali, o cara atua fora dos limites da esfera de competência. Ele faz uma coisa que não era competência dele. Aí o elemento já não é mais finalidade, o elemento é competência. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você tenha alguém que é competente para demitir você dentro da esfera, dentro da lei do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Quem é competente para demitir você se você estiver no governo federal? Depende, são os 4 PRs. Se você estiver no 8.112,90 e estiver no Poder Executivo, Presidente da República. Poder Legislativo, Presidente das Casas. Poder Judiciário, Presidente dos Tribunais. E se você estiver no Ministério Público, PGR, Procurador-Geral da República. Então, os 4 PR é componente para te demitir. Aí, Evandro, eu não lembro. Você não lembra porque não assistiu a minha aula de 8.112,90. Vai assistir minha aula que tu vai acertar. Beleza. Lembrando que isso aqui é correção de exercício. Então, imagine que a competência é do Presidente da República. Aí vai o seu chefe imediato, aquele louco, vai lá e não repara na lei e ele mesmo assina um ato de demissão sua. Olha só, vai ser abuso de poder? Vai ser abuso de poder na modalidade o que? Excesso. O cara não tem competência legal para fazer aquilo, pouco importa se ele agiu com a finalidade. Pouco importa. O elemento aqui é o quê? Competência. Tranquilo? Então aí a gente viu que existe o abuso de poder, que o abuso de poder é diferente de abuso de autoridade, a arbitrariedade não é discricionariedade. Lembrando que o desvio é fora dos limites, é dentro dos limites da competência, mas fora da finalidade, dei o elemento finalidade dentro do ato administrativo. E também o excesso é quando você quebra, atua fora da esfera de competência. Vício de excesso, elemento competência, vício de desvio, elemento finalidade. Matamos aí essa questão, muito fácil a questão. Vamos para a próxima questão. A gente mateu a questão 7, vamos para a questão 8. Acompanha comigo aí na tela. Governadores de Estado devem obrigatoriamente observar o princípio da moralidade pública na prática dos atos discricionários. Ó, correta a questão, não tem nem o que falar. Negão, olha para mim, você que está em casa, pô, governador é agente político. Se é agente político, é administração pública. E administração pública direta. É um agente que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. A teoria do órgão do professor Lopes Meirelles, ele está dentro do órgão independente, por isso as competências dele vêm aurida do texto constitucional, não exerce subordinação com nenhuma outra pessoa. O governador de Estado, ele é um agente político. Tem que respeitar o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios explícitos do artigo 37 e também os implícitos, tá? Razoabilidade, proporcionalidade e todo aquele rol que eu já trabalhei para você. Questão certa, não tem muito o que falar. Se você perder essa questão, você está lascado na prova. Esse tipo de questão não pode perder, não. Acompanhe comigo a questão 9. Somente se legitima a fixação de idade para inscrição em concurso público quando previstas em lei e possa ser ajustada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Essa questão 9 está correta, boa questão. Antes de comentar a questão, eu quero que você acompanhe comigo aí na tela o teor da súmula. A súmula 683 diz o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Certinho, meu povo, olha, limite de idade não pode ser dado de forma geral. Tem que estar, primeiro, previsto em lei. E segundo, o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, tem que autorizar essa situação. Ou seja, tem que dizer para você o porquê está travando o limite de idade. Por exemplo, se você quer fazer concurso para o INSS, Polícia Federal, Rodoviária, qualquer concurso da administração direta, autarquia, Fundação Pública, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Banco Central, enfim, administração direta ou indireta, estou trabalhando na esfera da União, dos estados e dos municípios, e do DF também. Não pode dar trava de idade pura e simplesmente pelo edital.
Primeiro tem que estar previsto em lei e tem que ter fundamentação na Constituição Federal. Por exemplo, você pode fazer concurso para a Polícia Federal até um limite de 65 anos de idade, mas aí não é trava. A trava é pela aposentadoria, que você tem que ter 10 anos no serviço público e 5 no antigo cargo para poder se aposentar. Então você tem uma trava de 65 anos por isso. Agora, você tem que colocar na cabeça que, por exemplo, os militares, polícia militar. O Evandro, por que polícia militar tem trava de idade? Só alguns estados colocam 28, outros 30, 31. Porque em razão da função do policial militar, por exemplo. A razão dele tem que ter um vigor físico um pouco acelerado. Então você não pode colocar uma pessoa de idade avançada. Então tá certo, eu te dei aí a fundamentação que foi o teor da súmula 683. Vamos acompanhar comigo a questão 10. Como decorrência do princípio da impessoalidade, a Constituição Federal proíbe a presença de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos em publicidade, atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgão público. Está correta a questão. O princípio da impessoalidade, ela fala que você tem que trabalhar tudo tanto com fins públicos, como ela dá expressamente no artigo 37, proibição de promoção pessoal. Certinha a questão, não tem muito o que discutir. Boa questão e questão de grau fácil de resolução. Acompanhe comigo a próxima questão. Com base no princípio da eficiência e outros fundamentos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal entende que viola a Constituição a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa investida em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo ou emprego de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca. Essa questão 11 está certa. Eu não vou nem comentar direito essa questão, porque simplesmente ela é o teor da súmula vinculante 13 do STF. Eu vou colocar para você aí o teor da súmula vinculante 13 do STF. Então não tem muito problema, tá, pessoal? Vamos partir para a questão 12, que aí sim é uma questão de entendimento. Vamos ler aí o texto da questão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, não ofende a Constituição Federal. Da mesma forma, não há ilegalidade na ampliação da acusação a servidor público se durante o processo administrativo forem apurados fatos novos que constituam infração disciplinar, desde que rigorosamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. O referido tribunal entende também que a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões da comissão do processo administrativo disciplinar. Meu povo, questão correta, questão boa e grau de dificuldade alta essa questão, estava fácil não. Essa questão aí, ela estava trabalhando de 3 situações hipotéticas, situações reais de lei, mas ela trouxe aí uma situação que a gente vai tentar trabalhar aqui no quadro. Tentar não, conseguir, né? Porque eu não tento, eu consigo, olha para cá. Ela estava trabalhando a súmula 343 e a súmula vinculante 5 do STF. Isso aqui é comum, tá? Eu dando aula, por exemplo, o aluno olhou para mim no presencial e falou assim, pô, Evandro, você está maluco? Eu estou lendo aqui no código e está dizendo que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar anula o processo, ou seja, a falta de advogado no PAD anula o PAD. Se você estiver respondendo por um PAD e não tiver advogado, anula o PAD. E eu estava falando que não anulava, que o PAD era legal. E ele gritou isso aqui dentro da sala. Eu falei com ele, maluco, tá você, meu filho. Olha só, você está estudando em coisa ultrapassada. Essa súmula aqui está sem eficácia, porque foi editada a súmula vinculante do STF número 5, que trata do mesmo assunto, como o grau hierárquico aqui é diferente, a súmula vinculante é uma fonte do direito administrativo que trabalha da jurisprudência e obriga de forma vinculante os outros tribunais. Então essa daqui tem mais força. Ela trata do mesmo assunto de modo diverso. Ela diz que a falta de defesa técnica não anula o processo. Ou seja, pelo STJ, faltou advogado, anula o processo. Aqui embaixo, não faltou advogado, não anula o processo. Duas jurisprudências trabalhando, duas súmulas trabalhando do mesmo assunto de forma diversa, sendo que a súmula vinculante é mais forte. Pô, você pega a súmula vinculante, a súmula 343 do STJ e deixa ela sem eficácia por força da súmula vinculante número 5 do STF. Então, olha só, a falta de defesa técnica realmente não anula o PAD, não anula o processo. Se você não tiver advogado no processo, o processo segue normalmente. Aí, o segundo tópico que ele estava trabalhando é a ampliação da acusação. Aí, Evandro, eu estou respondendo um PAD. Nesse PAD, eu estava sendo acusado de algum fato que dá suspensão de 30 até 90 dias.
Quer dizer que no meio da apuração do PAD, por exemplo, o PAD ele tem um prazo de 60 mais 60, pode chegar fatos novos, por exemplo, uma fita de vídeo gravada com fatos novos, coisas novas, e ampliar a acusação para que eu seja passível de demissão, lógico que pode. Pode, mas para isso tem que ser fato novo sendo inserido no processo. Você tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa. A ampla defesa é princípio constitucional implícito e tem no bojo dela, trazendo no bojo dela, o contraditório. Você vai entender assim, ampla defesa e o contraditório aqui dentro. Então, aonde está a ampla defesa, está o contraditório junto. Tranquilo? Beleza. E estava trabalhando também a situação da vinculação da pessoa que tem competência para punir você, que ela não está vinculada, tá certo, porque o ato punitivo, o ato de aplicação da penalidade, ele é discricionário. Lembrando que se é ato administrativo, você tem que ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Como ele é classificado como ato discricionário da penalidade, o motivo não precisa ser declarado em regra, só que nesse caso precisa, é de obrigatória motivação. Atos que gerem penalidade e atos que gerem ônus para a administração, ou seja, onere a administração, gastos, mesmo sendo discricionária, de obrigatória motivação. Então imagina esse exemplo aqui. Imagina que o PAD, você sabe que o PAD é genérico e dentro dele tem sindicância, PAD e processo sumário. Quem assistiu às minhas aulas viu que é mais ou menos por aí. Imagina que você está numa sindicância. Na sindicância você inicialmente está sendo acusado de advertência. Está sendo acusado de ser passivo de advertência. Nessa advertência vem fatos novos. O fato novo gera suspensão até 30 dias. Se gera suspensão até 30 dias, se mantém na sindicância, tá? Só se for suspensão por mais de 30 dias e demissão que você pula para o PAD. Tranquilo. Aí nessa situação, a comissão de sindicância, que ela não pode punir você, ela só pode orientar pela punição, porque a competência está descrita em lei. Ela chega e diz o seguinte: olha, servidor, olha, administração, esse servidor está sendo passivo de suspensão de 30 dias. Ela orienta por 30 dias. Mas na hora do chefe imediato, que é a competência por lei para aplicar a penalidade, ele não fica vinculado aos 30 dias, não. Baseado no que está nos autos, baseado nas provas, ele pode aplicar a penalidade de 1 dia a 30 dias de suspensão. Inclusive, ele pode colocar advertência. Mas para isso, ele tem que fundamentar isso aí. Correto? Boa questão, questão certa. Tinha 3 tópicos na mesma questão. Então, olha só, trabalhamos aí as correções de exercícios, tá? Que é a fundamentação de tudo. Toma cuidado, meu povo, o SESP-UNB é simples. São questões simples, mas você precisa estudar bastante. Fé, força, fica com Deus e, como eu sempre digo, alô você, se você não estudar, tu não vai passar, meu brother. Estuda, porque eu e os outros professores que estão aqui, nós garantimos a nossa vaga, o nosso cargo público, através de muito estudo e muita dedicação. Fica com Deus, até um abraço e até o próximo encontro.